Fala galerinha, beleza? Agora que a gente já sabe encontrar a raiz de um número positivo e a raiz de um número negativo no conjunto dos números reais, a gente vai estudar algumas propriedades dos radicais. As propriedades nada mais são do que ferramentas que nos auxiliam e nos ajudam a fazer simplificações, ok? E agora a gente vai ver então essas propriedades envolvendo os radicais. Então, a primeira propriedade que surge é essa propriedade aqui, ó. Quando eu tenho então a raiz, tá, de A vezes B, o que eu posso fazer? Eu posso separar esses dois termos. Olha um exemplo prático aqui, ó. Raiz de 32, tá? O que a gente vai fazer aqui então? Lembra, ó, 32 eu vou decompor o 32, então eu vou fazer assim, ó. 32, decompondo vai ficar 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 e 1. Lembra, se é raiz quadrada, a gente forma grupos de 2, não é? Ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e esse cara ficou sozinho. Então, 2 a primeira. Então, raiz quadrada de 32, a gente pode escrever dessa forma. Ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Tá? Aí, o que a gente pode fazer então? Olha, agora eu tenho três termos, esse e esse cara que está sozinho. O que eu posso fazer? Separar cada um deles. Ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Observe, eu mantenho o índice para cada um desses números aqui. Agora, olha só. 2 está elevado ao quadrado. O índice é 2, né? Não aparece, mas está subentendido que é 2. Então, ele pode sair da raiz. Então, aqui fica 2. Esse cara também, o índice dele é 2, então ele pode sair. Saiu. Esse cara aqui, o índice dele é 1. E o índice da raiz aqui é 2. Ele não tem permissão para sair. Então, o que eu faço? Mantenho a raiz nele. Então, o resultado disso aqui ficou 4 raiz de 2. Observe, então, que raiz quadrada de 32, o resultado é 4 raiz de 2. Não é uma raiz exata. Beleza? Olha só esse caso aqui. Agora, o que a gente tem? Ó? Eu tenho esse lado aqui da propriedade. Tá? Então, olha só, é raiz cúbica de 9 e raiz cúbica de 24. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Já que eles têm o mesmo índice do radical, eu posso deixá-los num único radical e mantenho o índice, já que ele é o mesmo, mantenho. E o que eu faço com os números? Eu multiplico. Então, isso aqui vai dar raiz cúbica, 24 vezes 9 vai dar 216. Tá, e agora? Como que eu resolvo raiz cúbica de 216? Aquela velha história. Vem aqui, tá? E decompõe. Bora lá então? 216, vamos começar pelo 2, vai dar 108. Pelo 2, 54. Pelo 2 vai dar 27. Agora dá por 3, que vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. O que aconteceu então aqui agora? Eu tenho raiz cúbica de 216. Então eu vou formar grupos de 3. Então 2 ao cubo e 3 ao cubo. Isso aqui então ficou equivalente a raiz cúbica de 2 ao cubo, 3 ao cubo.
Olha só o que eu vou fazer aqui, usando aquela propriedade ali. Vou fazer isso aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. O 2 está elevado ao expoente 3 e o índice da raiz agora é 3, então ele tem permissão para sair. O 3 está elevado a esse índice e o índice do radical é 3, então também tem permissão para sair. Então, isso aqui resultou em 6. Então, raiz cúbica de 216 é 6. Tá? Galera, na verdade, o que a gente estava fazendo lá no primeiro vídeo, quando eu falei para a gente encontrar raiz de um número positivo ou de um número negativo, nada mais é do que a gente estava aplicando intuitivamente essas propriedades aqui. Tá? Então, quando eu tiver uma multiplicação num radical, eu posso separar esses termos aqui do radical. No caso aqui, eu separei em 3 termos e mantenho o índice. Nesse caso aqui, quando eu tiver uma multiplicação de radicais de mesmo índice, eu posso deixá-los no único índice e num único radical. Beleza? E multiplico os números. Tá? Então, essa é a propriedade 1. Tá? Olha a propriedade 2. Tá? A propriedade 2 agora, eu tenho aqui a raiz de um quociente de um A dividido por B. Como que eu posso reescrever isso aqui? Eu posso calcular a raiz do A e a raiz do B. Vamos ver como funciona na prática? Olha só esse caso aqui. Raiz quarta de 16 dividido por 81. Então, eu posso escrever assim, ó, raiz quarta de 16 dividido por raiz quarta de 81. Apliquei essa propriedade, tá? Tá, o que é raiz quarta de 16? Vamos aqui no cantinho, ó, pegar o 16 e a gente vai decompor o 16. Então, eu vou escrever por 2, vai dar 8, por 2, 4, por 2, 2 por 2, 1. Eu estou resolvendo raiz o quê? Quarta. Então, eu vou formar grupos de 4. Então, eu vou escrever aqui 2 a quarta. Então, fiquei com 2 a quarta. Dividido. O que é 81? Raiz quarta de 81. Vamos lá. 81. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos decompor. Não dá por 2, mas dá por 3, que vai dar 27. Por 3, 9. Dá por 3 ainda. 3, 3, 1. Fechou, né? Novamente, raiz quarta. Então, eu vou formar grupos de 4. Então, aqui vamos ficar com 3 a quarta. Coloco aqui 3 a quarta. Olha só. O expoente do 2 é 4. O índice é 4, então posso tirá-lo da raiz. 4 e 4 pode sair. Ficou, então, raiz quarta de 16 sobre 81, nada mais é do que 2 terços. Beleza? Olha só o item B. Vamos só colocar aqui um traço para não atrapalhar. Raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 2. Agora eu vou utilizar o processo inverso da propriedade. Lembra, no item a gente tinha algo parecido com esse lado da igualdade. E a gente reescreveu deixando dessa forma da igualdade, ok? Agora, eu estou no processo inverso. Eu estou nesse lado da igualdade e eu vou querer escrever dessa forma aqui o número. Olha só. Raiz cúbica e raiz cúbica. Eu vou manter, então, todo mundo no único radical. E aqui vai ficar 3. Só posso fazer isso se os índices forem iguais. Então, vai ficar o quê? 16 sobre 2. Isso aqui é equivalente a quanto? Raiz cúbica
16 por 2, 8. Quanto vale raiz cúbica de 8? Que número que elevado a 3 resulta em 8? Se eu ainda tiver com dúvida, não tem problema. Eu venho aqui e decomponho o número, sem estresse. 8 por 2, 4, 2... Né? Aí, cheguei no 1, finalizei. Raiz cúbica. Formo grupos de 3. Então, vou ficar com 2, né? Aqui ficou 2 ao cubo. 2 ao cubo. Mesmo índice, tem permissão para sair. Então, raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 2 é equivalente a dizer que o resultado é 2. Beleza? Então, mais uma propriedade. Note que se eu olhasse somente para a raiz cúbica de 16 e para a raiz cúbica desse cara aqui, eu teria dificuldade para resolver. Note que utilizando a propriedade facilitou muito a vida. Beleza, então, galera? Então, essa foi a propriedade 2. Agora vamos para a propriedade 3. O que diz a propriedade 3? Se eu tiver a raiz de um número aqui elevado a um expoente P, esse expoente P pode ser expoente do A. Olha só. Ou o processo inverso também é verdade. Tá? Olha como que eu posso escrever isso aqui. Raiz cúbica de 27 a quarta, a gente pode escrever assim, ó. Raiz cúbica de 27. Esse 4 que é expoente agora do 27, ele pode sair e ficar aqui fora, ó, do parênteses. Tá? Então eu estou utilizando a propriedade nesse sentido aqui. Tá? Então eu tenho isso aqui e posso reescrever dessa forma, como eu fiz aqui. Tá. O que isso resulta para nós? O que é raiz cúbica de 27? Que número que elevado a 3 resulta em 27? Sem estresse. Se não conseguir ainda de bate-pronto responder, vem aqui e decompõe o número. Tá? Então, decompondo, se é raiz cúbica, nós vamos formar grupos de 3. Então, ficou raiz cúbica de 3 ao cubo elevado à quarta. Se é raiz cúbica, ó, mesmo índice, então tem permissão para sair. Só que agora tem esse 4 aqui em cima. Quanto dá 3? A quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aí vai dar 81. Beleza? Sem problemas? Tá? Propriedade facilita a vida. Item B. Vamos ver o que acontece com o item B aqui. Novamente, estou desse lado aqui da igualdade. Nós vamos reescrever dessa forma. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz quarta de 16 elevado a 5. Que número que elevado a 4 resulta em 16? Vamos decompor, então, se eu não souber. Começo pelo 2, vai dar 8, por 2, 4, por 2, 2, 2, 1. É raiz quarta, não é? Então, eu vou formar grupos de 4, 2 a quarta. Então, isso aqui a gente vai reescrever assim, ó. Estou fazendo passo a passo para que a gente não fique com dúvida. Ó, se o expoente desse cara aqui é 4 e o índice é 4, ele tem permissão para sair. Saiu. Só que não posso esquecer que isso tudo aqui está elevado à quinta. Então, 2 à quinta, aquela história. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui resulta em 32. Essa é a propriedade 3. Beleza? Olha a propriedade 4.
Então, quando eu tiver uma raiz dentro da outra e o único número aqui entre elas for o 1, né? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, é como se tivesse, quando não aparece nada, é como se tivesse 1. Então, quando não tiver algo desse tipo aqui, raiz de raiz, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os índices das raízes, beleza? Olha, não posso ter nenhum outro número aqui que não seja o 1 para fazer isso, tá? Então vamos lá. Então, olha só. A gente tem isso aqui. Raiz, aqui é uma raiz cúbica, aqui é uma raiz quadrada. Vou manter um único radical. Vou reescrever no único radical. O que eu faço? Multiplico o 3 com o 2. Lembra que aqui não está aparecendo, mas fica subentendido que é 2, raiz quadrada. E aqui eu mantenho o 5. Então, isso aqui resultou em raiz sexta de 5. Simples assim. Beleza? Mais um? Vamos lá. Olha o item B. Agora eu tenho 3 raízes. Tá? Eu tenho aqui uma raiz cúbica, uma raiz quadrada e uma raiz quarta. Tá, sem problemas. Vou manter no único radical. E o que eu vou fazer agora com os índices? Vou multiplicá-los. E note, entre as raízes, eu tenho só o elemento neutro, que é 1. Então, sem problemas. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 4. E aqui, 5. Então, isso aqui resultou em 3 vezes 2, 6. Vezes 4, 24. Então, está aqui o resultado desse produto de raízes. Simples, de boa. Vamos para o próximo? Bora! E agora? Olha só o que aconteceu. Agora, entre as raízes, não é mais o elemento neutro, que é o 1, né? Agora tem o 5. E agora, para a gente resolver esse tipo de situação, a gente vai ter que fazer um ajuste primeiro. E olha só o ajuste que a gente tem que fazer. Observe, não posso ter nenhum outro número que não seja 1. Então, o ajuste é o seguinte. Vou manter a raiz quadrada aqui. Esse 2 eu vou manter esse cara. E olha o que eu vou fazer com aquele 5. Esse 5 aqui, nós vamos ter que colocar ele dentro desse radical. Para eu colocar ele aqui dentro, ele vai ter que carregar o índice do radical. Qual é o índice do radical aqui? O índice é 2, então ele carrega o índice do radical. Porque ele só saiu desse radical aqui porque ele tinha mesmo índice dele, tá? Por isso que ele saiu. Então, quando ele volta para esse radical, ele tem que obrigatoriamente carregar esse índice aqui. Então, problema resolvido. Agora, o que a gente pode fazer? Multiplicar os índices. Então, vai ficar 3 vezes 2, né? E 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 vezes 2. Então, vou fazer aqui, ó, passo a passo, para não restar problema. Então, ficou o quê? Raiz sexta de 50. Beleza? Tá? A gente vai ver que dá para fazer mais coisas aqui ainda, mas depois, tá? Mas, por enquanto, é dessa forma que eu resolvo. Vamos ver mais um? Tá. Olha só, agora eu tenho 3 raízes e eu tenho esse cara aqui que está atrapalhando e tenho esse cara também. Então, eu não posso ainda multiplicar as raízes, os índices. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar isso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara
aqui esse 2. Vou colocar esse 2 aqui dentro, tá? Primeiro. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Raiz. Vou colocar esse cara aqui. Então, eu vou manter essa raiz, né? Esse 2, ele já está aqui dentro. Então, eu vou deixar ele. Agora, eu vou colocar aquele outro 2. Esse cara aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro. Então, ele tem que carregar esse índice. Qual que é esse índice? 2. Então, ele vai ficar 2 ao quadrado. Vezes quem? Vezes essa raiz de 2 aqui, tá? Então, ó, mantive essa primeira raiz aqui, tá? Aí, mantive essa raiz, tá aqui. Esse 2 eu deixei ele aqui, tá em verde. E esse 2 aqui eu tô colocando ele dentro, que é esse cara em vermelho aqui. Então, ele carregou o índice. E mantive essa outra raiz de 2, tá? Então, o que a gente tem aqui agora é raiz de raiz. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8 raiz de 2. Tá? O que a gente vai fazer aqui ainda? Ó? Vou manter essa raiz, vou manter essa outra raiz. O que eu tenho que fazer com esse 8 agora? Tenho que colocá-lo dentro desse radical. Ó, para colocar dentro daquele radical, ó, então eu vou deixar esse radical aqui. Esse 2 já está ali, agora vamos pegar o 8. O 8 a gente vai guardar ali dentro. Quando eu coloco ele, o que, que acontece? Eu carrego o índice dessa raiz, então ficou 8 ao quadrado. Por fim, né, o que, que eu posso fazer ali? Multiplicar esses índices. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 8 ao quadrado, 64. Então, o que a gente tem é 8 e aqui ficou 128. Ok? Vamos deixar assim por enquanto. A gente vai ver mais para frente que dá para fazer mais alguma coisa. Será que número que elevado a... Não, não dá. Seria se fosse raiz sétima de 128, daria 2, tá? Vamos deixar assim por enquanto e depois a gente vê uma outra propriedade que vai permitir simplificar os expoentes, tá? Então, essa foi a nossa propriedade 4, ok? Mais um da propriedade 4, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Antes de carregar esse cara, vamos resolver aqui dentro, ó. Então, vamos fazer assim, ó. 2 vezes, tá? Raiz. Vou deixar aquela raiz cúbica. Esse 2 eu vou deixar. E agora eu vou pegar uma outra cor aqui para representar que nós estamos pegando esse 2 e vamos colocar ele aqui dentro, ó. Quando eu coloco ele aqui dentro, esse 2, ele carrega o índice. Qual é o índice agora? O índice é 3. Então, o que a gente tem? 2. Agora sim, eu posso multiplicar os índices. Então, vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 8, né? Então, aqui vai ficar 2 raiz sexta de 16. Agora, a gente vai pegar, ou eu posso deixar dessa forma, e se eu quiser deixar somente em função da raiz aqui, eu posso pegar esse 2 e colocar ele aqui dentro também. Vamos fazer isso? Só para a gente ver? Então vai ficar o quê? Raiz sexta de 16 vezes... Vou pegar aquele 2 então e vou guardar ele aqui dentro. Quando eu guardo, ele tem que vir com o índice. Beleza? Então, isso aqui resultou em raiz sexta
de 16 vezes 2 à sexta, faz aí, vai dar 64, tá? Então, note, a gente tem o uso da propriedade para facilitar a nossa vida. E se eu multiplicar isso aqui, vai dar raiz sexta de 1024, tá? Vamos deixar assim por enquanto. O objetivo dessa propriedade é só mostrar para nós o que eu faço quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Beleza? A propriedade 5 é o que a gente chama de índice e expoentes múltiplos, tá? Então, olha só. Vou pegar um exemplo numérico aqui para facilitar. Por exemplo, raiz sexta de 8. O 8, eu posso reescrever ele da seguinte forma. Vou decompor. Estou decompondo. 2, 2, 1. Então, a gente pode escrever ele de que forma? Observe, agora eu não consigo tirar esse 2 da raiz, por quê? Ó, o índice é 6 e eu só consigo formar grupos, o máximo aqui é grupo de 3. Então vamos lá, vamos formar o máximo que a gente consegue. 2 à terceira. Então, 2 à terceira. Qual é a ideia agora dos índices múltiplos? Perceba que 3 e 6, eles são múltiplos. E múltiplos de quem? Do 3, eles estão na tabuada do 3. Então, eu posso dividir esse cara aqui por 3 e posso dividir o 6 também por 3. Quando eu faço isso, resulta então, ó, o 2 eu mantenho, 3 dividido por 3, o expoente ficou 1. 6 dividido por 3, o expoente ficou 2, ou seja, fiquei com raiz quadrada de 2. Então, esse cara aqui, raiz sexta de 8, é equivalente à raiz quadrada de 2. Essa é a ideia dos índices e expoentes múltiplos, tá? Galera, isso aqui, essas propriedades facilitam muito na hora que eu estiver resolvendo uma questão, tá? Então, muita atenção para elas. Olha uma outra aqui, ó. Raiz nona de 3 à sexta. 9 e 6 são múltiplos. Múltiplos de quem? Eles estão na tabuada do 3. Então, eu posso dividir por 3. Lembra, se eu estou dividindo aqui por 3, eu tenho que obrigatoriamente dividir aqui também por 3. Tá? Então, isso aqui resultou para nós em 6 por 3. Aqui ficou 2. 9 dividido por 3. Aqui ficou raiz cúbica. Então, ficou o quê? Raiz cúbica de 9. Beleza? Simples assim, tá? Se os índices forem múltiplos, eu posso simplificá-los, tá? Por um fator comum. Olha o item C. Observa que agora a gente vai ter que utilizar a primeira propriedade. Olha só, vou utilizar a primeira propriedade. Lembra, ó, tem um termo A, um termo B. O que eu posso fazer? Posso separar esses caras, ó. Posso separá-los, mantendo o mesmo índice para cada um deles, tá? E aí, o que a gente percebe? Ó, esse cara aqui e esse cara aqui, eles têm o mesmo índice. Lembra que a gente fala lá, quando tem o mesmo índice, eu posso tirar o número da raiz? O que na verdade a gente está fazendo, a gente está utilizando uma propriedade sem a gente perceber. O que a gente está fazendo aqui, esses caras eles são múltiplos, então eu divido 3 por 3 e 3 por 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2 a 1, que nada mais é do que somente o 2, tá? E 3
com esse 12, eles são múltiplos do 3 também. Então, eu vou dividir esse cara por 3 e aqui eu divido por 3. Note que quando eu dividir esses números aqui, ó, esse índice da raiz, tá? E aqui ficar um número menor do que o 2, tá? Lembra, isso só vale número positivo, né? O índice da raiz é um número natural, tá? Natural maior do que zero, tá? Mas quando aqui eu dividir e der 1, a raiz sumiu. Então, só fiquei com 3 elevado a 4, tá ok? Então, aqui ficou 2, 3 a quarta é 81. Isso aqui, então, resultou para nós em 162. Beleza? Ó, 3 dividido por 3 deu 1, então sumiu a raiz. 3 elevado a 12 dividido por 3, 4. Então ficou somente o 3 a quarta. Resultou em 162. Olha só o que diz a propriedade 6. Se eu tenho aqui a raiz, tá? Enésima de A elevado a M, eu posso forçar o aparecimento de um outro índice aqui, tá? Por exemplo, se eu quiser o aparecimento de um índice 6, tá? Se eu quiser o índice 6 aqui, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar aqui por 2. Só que se eu multiplico aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui dentro também por 2. Então, a gente tem raiz sexta, que é o que a gente queria, de 3 elevado a 8. Se nós quiséssemos, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem a raiz cúbica de 3 a quarta. Se nós quiséssemos aqui uma raiz nona, tá? Eu quero uma raiz nona. Então, eu tenho que multiplicar esse 3 aqui por 3. Só que agora, esse expoente 4, eu também tenho que multiplicar por 3, tá? Para poder manter aí. Então, vai ficar 3 elevado a 12. Tá? Se eu quiser, por exemplo, tenho aqui, tá? Beleza. Quero forçar o aparecimento do 30 aqui. Então, o que eu faço com esse 3? Multiplico por 10. E esse 4 também tenho que multiplicar por 10. Então, vai ficar raiz 30 de 3 elevado a 40. Essa é a propriedade da alteração de índice. Beleza? Tá. Olha só esse caso aqui, onde a gente vai utilizar essa propriedade. Qual desses dois números é o maior? Raiz cúbica de 3 ou raiz quarta de 4? E olha só. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Por exemplo, ó, se a gente tem aqui raiz quadrada de 9, eu sei que o resultado é 3. E eu tenho a raiz quadrada de 16, isso aqui é 4. Qual dessas duas raízes é maior? A raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é maior que a raiz quadrada de 9. Note um princípio que eu tenho que observar quando eu estou comparando as raízes. Os índices têm que ser iguais, tá? E quanto maior for o número dentro do radical, maior então é a raiz. Beleza? Então, primeiro passo, esses dois caras têm que ser iguais. Então, observe, esse índice é 3 e esse índice é 4. Então, primeiro passo, deixá-los iguais. Iguais a quanto agora? Ao múltiplo, ao menor múltiplo, né? Ao primeiro múltiplo entre 3 e 4,
Quem que é o MMC de 3 e 4? É o 12, né? O 12 é o número que divide o 3 e que divide o 4. É o menor deles, então é o 12. Então, aqui a gente vai ter que ter raiz 12 e raiz 12. Só que para aparecer essa raiz 12, esse 3 aqui, esse 3 eu tenho que multiplicar por quanto para aparecer o 12? Por 4. Só que se eu multipliquei esse índice aqui por 4, aqui também esse expoente do 3, que é 1, eu tenho que multiplicar também por 4. Aqui é 4. Para aparecer o 12, aqui eu tenho que multiplicar por 3. Mas note, o expoente desse 4 é 1. Então, também tenho que multiplicar aqui por 3. Então, o que nós temos aqui é 3 a quarta e 4 a terceira. Então, aqui eu tenho raiz 12 de 81 e aqui eu tenho raiz 12 de 64. Então, olha só, agora eu posso comparar. Esses dois índices são iguais. E lembra que eu falei? Quanto maior o número agora dentro do radical, maior vai ser a raiz. Então, 81 é maior que 64. O que a gente conclui? Que raiz cúbica de 3 é maior do que raiz quarta de 4. Beleza? Então é isso, galera. Essas foram as propriedades de radiciação. Beleza? Curta o nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho, compartilhe o nosso vídeo e bons estudos, galera. Isso é o mais importante. Um abraço.